Olá pessoal, tudo bem? Estão animados para a gente começar o segundo bimestre? Temos que estar, né? Então vamos lá. Nós vamos começar o segundo bimestre de ciências, dando sequência aqui na matéria do nosso livro. E a sequência é justamente ainda continuando na unidade 1, porque infelizmente a gente ainda não acabou a unidade 1. Então, nós vamos terminar, né, a unidade 1, vendo os dois últimos temas, tá? Que são os temas 6 e 7. E assim, nós encerramos, então, a unidade 1. E aí, partimos na próxima semana, que a gente tiver aula de ciências, aí a gente dá início, então, à unidade 2, tá? Então, ficou faltando para a gente encerrar a unidade 1 do livro, os temas 6 e 7. No primeiro bimestre, na primeira parte, né, da unidade 1, a gente começou a falar sobre os nutrientes, né? Sobre a questão da nutrição, do processo, né, de nutrição, sobre o processo de nutrientes, né, que formam aí a nossa alimentação, a importância de uma alimentação saudável, né? Os principais nutrientes que formam os alimentos, né, que nós consumimos. E aí, dando sequência, né, a esse assunto, a gente vai entrar, então, agora, a estudar realmente, né, o principal, vamos dizer assim, o principal conteúdo, né, do 8º ano de ciências, que é o corpo humano. Tá? Então, a partir de agora, nós vamos começar a estudar alguns, né, dos sistemas do corpo humano. Nesse livro aqui, nós não vamos ver todos os sistemas do corpo humano, tá bom? Então, nós vamos ver alguns dos principais sistemas do nosso corpo. Então, dando sequência a esse assunto que a gente começou lá no primeiro bimestre, né, sobre nutrição, alimentação, nutrientes, né? Nós vamos começar, então, pelo primeiro sistema, que tem a ver com esse assunto, que é o sistema digestório, tá? Então, a gente começa pelo tema 6, que nós vamos estudar a anatomia do nosso sistema digestório, ou seja, a gente vai estudar as estruturas, né, os órgãos que compõem o nosso sistema digestório. E depois, no tema 7, a gente vê as etapas, né, o processo de digestão, né, o que acontece no nosso sistema digestório, tá? Então, no tema 6, a gente estuda a anatomia, né, a composição do nosso sistema digestório. E no tema 7, a gente estuda a fisiologia, o funcionamento do nosso sistema digestório, tá? Que é um processo, assim, bastante complexo, tá? Mas a gente, assim, é claro, nós não vamos ver, assim, em detalhes, mas todos os processos que a gente vai ver ao longo desse livro, de funcionamento, né, do nosso corpo, pessoal, eu quero que vocês entendam que não é simples, tá? O funcionamento do corpo humano não é uma coisa simples, tá? É bem complexo, né? O nosso corpo, ele é bastante complexo, como eu já disse, já até comentei com vocês em alguma videoaula aí, logo no começo, nós podemos considerar o nosso corpo, né, o corpo humano, como uma máquina perfeita, tá? Então, assim, para que essa máquina, né, que é o nosso corpo, o nosso organismo, funcione perfeitamente, é necessário, assim, muitas coisinhas trabalhando ao mesmo tempo, né, e funcionando tudo perfeitamente, tá? Então, assim, são vários detalhes, são vários processos, né, que ocorrem tudo ao mesmo tempo para que o nosso corpo permaneça, né, em funcionamento perfeito, tá? Então, vamos lá. Começando, então, pelo sistema digestório. Vamos estudar, então, a anatomia, né, do nosso sistema digestório. Primeiro, antes da gente estudar quais são as partes, né, que compõem
o nosso sistema digestório, vamos definir qual a função, né, do sistema digestório. O sistema digestório, ele tem a função de transformar, né, os alimentos que a gente ingere em substâncias menores e mais simples que possam ser absorvidas, né, e utilizadas pelas nossas células, tá? Então, a função do nosso sistema digestório é essa, basicamente é essa. É transformar todos os alimentos que a gente ingere em substâncias menores, mais simples, né, que são os nutrientes, né, e esses nutrientes sejam capazes, né, de serem absorvidos por todas as nossas células, né, e serem utilizados por elas, tá? São esses nutrientes que vão nos fornecer energia, tá? Que vão fornecer energia para o nosso corpo, para o nosso organismo e manter o nosso organismo aí em pleno funcionamento, tá bom? Bom, então vamos para as partes, né, do nosso sistema digestório. O nosso sistema digestório a gente pode dividir, né, em duas partes, tá? A gente forma, né, compõe o nosso sistema digestório em tubo digestório e os órgãos anexos, tá? Então a gente costuma, né, separar o nosso sistema digestório nessas duas partes. O tubo digestório, que tem alguns órgãos que eu já vou citar, né, quais são os órgãos que compõem aqui o tubo digestório, e os órgãos, ou também em alguns livros a gente pode encontrar outra denominação, a gente pode encontrar como glândulas anexas, tá? Ou a gente pode também chamar de órgãos anexos, tá bom? Então, quais são os órgãos que formam o tubo digestório e quais são os órgãos que formam essa parte aqui dos órgãos anexos? Então, vamos lá. Os órgãos que compõem o tubo digestório são a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado e o intestino grosso. Falei tudo na sequência e o livro tá assim, né? A sequência certinha. É a sequência pelo qual o alimento vai passando, tá? Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Os órgãos anexos, ou glândulas anexas, né, nós consideramos, são 3, tá? São eles as glândulas salivares, que estão presentes na boca, o fígado e o pâncreas, tá? Então, dos órgãos anexos, nós consideramos as glândulas salivares presentes na boca, o fígado e o pâncreas. Aqui tem, nesse esquema do livro, tá bem assim, um esquema que está muito bem representado, todos os componentes, né, do nosso sistema digestório, todos os componentes que fazem parte tanto do tubo digestório quanto dos órgãos anexos, tá? Então, tá mostrando aqui todos os pontos, né, bonitinho, onde estão localizados, tá? Todos os órgãos que compõem aí o sistema digestório. Então, eu vou começar mostrando os componentes, né, os órgãos que fazem parte do tubo digestório, tá bom? Que são a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado e o intestino grosso. Então, vamos lá, vamos começar pela boca, né? Então, aqui na boca, olha, boca é a parte inicial, né, do nosso sistema digestório, é a cavidade de entrada, né, do tubo digestório, tá? O que tem de importante aqui na boca? Tem várias coisas importantes, tá? Na boca está a língua, que é um órgão musculoso que vai ajudar na movimentação do alimento, né? Na boca também estão as glândulas salivares, olha, estão as glândulas salivares, que eu vou falar daqui a pouquinho. Na boca também estão os dentes, que vão participar também do processo de trituração do alimento, né? Na boca, então, já acontece aí, vamos dizer assim, a primeira etapa, tá? Já
da digestão de uma parte de determinados alimentos, tá? Isso eu vou falar daqui a pouquinho, tá bom? Vamos então agora para a continuação do tubo digestório. Da boca, o alimento segue para a faringe, que é esse canalzinho aqui, olha. É o canalzinho que liga a boca, nossa boca, ao esôfago. Olha aqui a faringe, tá? A faringe é um canal que é comum. Ele serve, né, tanto para o nosso sistema digestório quanto para o nosso sistema respiratório também. Então, aqui pela faringe passa tanto o alimento quanto o ar, tá? Tem uma estrutura cartilaginosa, tá? E aqui tem uma estrutura, só que isso eu vou falar no tema 7, tem uma estrutura muito importante localizada aqui na faringe, que é essa estruturinha que tá meio com uma pontinha aqui, olha, é a chamada epiglote, tá? É uma estrutura muito importante, especialmente no momento da deglutição, ou seja, no momento que a gente tá engolindo o alimento, tá bom? Mas daqui a pouco eu vou explicar a importância da epiglote, que está presente aqui na faringe. Seguindo o tubo digestório, vem o esôfago. O esôfago é um tubo musculoso, tá? Um esôfago um tubo bastante musculoso, que tem movimentos involuntários, a gente vai ver isso também. O alimento desce através de movimentos que esse tubo, né, é capaz de realizar, são os chamados movimentos peristálticos, tá? E é esse canal aqui, é esse tubo que liga, então, a faringe ao estômago. Olha aqui. É esse canal, tá passando aí, passa aqui por trás do fígado, olha aqui. O esôfago passa aqui por trás do fígado e chega até, então, o estômago, tá? Então, o próximo órgão é o estômago. Então, o alimento desceu pelo esôfago e chegou, então, ao estômago. O estômago, ele é uma dilatação, né? Ele é um aumento, vamos dizer assim, né, do nosso tubo digestório. Ele tem o formato de bolsa, olha. Ele é revestido internamente, né, por dentro do nosso estômago. Tem toda uma camada, né, de proteção, né, nas paredes internas, né, do nosso estômago. E o nosso estômago, ele é responsável por dar início a grande parte da digestão da maioria, né, dos alimentos que a gente ingere, tá? Mas, do contrário do que muita gente pensa, não é aqui no estômago que acontece a maior parte da digestão, tá? Aqui no estômago vai dar início a uma boa parte da digestão. Alguns alimentos começam a digestão já aqui na boca, mas a maior parte dos alimentos vão começar a ser digeridos aqui no estômago. Mas ainda não é aqui no estômago que acontece a maior parte da digestão, tá? Aqui no estômago acontece principalmente digestão de certas proteínas, tá? Porque o estômago, ele é responsável pela produção de uma substância bastante ácida, né? Que é o suco gástrico, tá? Então, aqui no estômago acontece digestão de uma boa parte, tá? De alimentos. Mas a maior parte da digestão vai acontecer no próximo órgão do tubo digestório, que é o intestino delgado. Olha aqui, onde está o intestino delgado. Então, o estômago, olha aqui onde ele termina, ó. O estômago termina aqui, e aí, aqui já começa, então, o intestino delgado. O intestino delgado, tá falando aqui do lado, ó. O intestino delgado, ele é formado, ele é um tubo longo, né? Formando várias dobras sobre si mesmo, tá? Por isso mesmo que o intestino delgado, ele pode chegar aí... dependendo em algumas pessoas aí, ele pode chegar a ter 6 até 8 metros de comprimento, tá? Como que ele consegue ser tão grande assim, né? Caber dentro do nosso corpo tudo isso, né? Porque ele fica desse jeito, olha, ele fica formando dobras sobre si mesmo, tá? O intestino delgado, ele é dividido em 3 partes, tá?
Logo no comecinho aqui, olha, dele, que é no finalzinho aqui do estômago e o comecinho dele, é a primeira parte, né? Nós chamamos de duodeno, tá? Então, nessa parte aqui, o alimento ele vai sair do estômago, chegar, né, no intestino, e aqui ele vai receber, assim, uma chuva de substâncias para poder completar a digestão, tá? Então, logo no começo do intestino delgado, vai, assim, acontecer a digestão da maior parte das substâncias dos alimentos que a gente comeu, tá? Então, ele vai receber, aqui no começo do intestino delgado, ele vai receber, por exemplo, substâncias lá do fígado, do pâncreas, do próprio intestino delgado, tá? Então, aí vai acontecer a maior parte da digestão, tá? Logo no comecinho do intestino delgado, que é no duodeno. Aí, no restante do intestino delgado, já vai acontecer, porque boa parte já vai ter digerido o alimento. Boa parte do alimento já vai ter digerido, já vai estar prontinho, com os nutrientes tudo prontinhos. Então, no restante do intestino delgado, o que vai acontecer? A absorção dos nutrientes, tá? Então, no restante do intestino delgado, que são chamados jejuno e íleo, são as outras partes do intestino delgado, vai acontecer a absorção desses nutrientes, tá? Depois eu vou mostrar para vocês como que acontece essa absorção dos nutrientes. Bom, chegando no final do intestino delgado, o intestino delgado ele vai terminar aqui, olha, ele passa por todas essas dobras, né? Aí ele vai terminar nessa pontinha aqui. Essa pontinha aqui que faz a ligação com o intestino grosso. Essa pontinha que faz a ligação com o intestino grosso é chamado apêndice, tá? É o que liga, esse apêndice é o que liga o intestino, a porção final do intestino delgado com o início do intestino grosso, tá? Aí o intestino grosso, olha, ele segue aqui em torno, em volta do intestino delgado, olha, passa por baixo aqui do estômago, dá a volta aqui no intestino delgado, desce aqui e aí chega na sua porção final, que é chamada reto, e termina na saída, né, do nosso sistema digestório, que é o ânus, que é onde nós vamos eliminar aquilo que não foi aproveitado da nossa digestão, que são as fezes, tá? As nossas fezes nada mais são do que resto, né, daquilo que nós não aproveitamos da nossa digestão, dos alimentos que a gente comeu, que a gente ingeriu, tá? Bom, o intestino grosso, ele é mais curto que o intestino delgado, tá? Ele é um tubo mais curto, tá bom? Qual que é a função do intestino grosso? A principal função do intestino grosso é completar a digestão. Então, a digestão vai terminar logo aqui no comecinho do intestino grosso, logo nessa porção inicial aqui, olha, no seco, né, que é o comecinho aqui do intestino grosso, vai terminar a digestão, tá? Vai se encerrar a digestão, tá? Aí vai acontecer uma coisa muito importante aqui no intestino grosso, que é a absorção da água. Então, toda a água que a gente toma, que a gente bebe, pessoal, sabe onde, em que parte do nosso organismo que ela vai ser absorvida para as nossas células? É aqui no intestino grosso, tá? Então, é só no intestino grosso que a água que a gente bebe vai ser absorvida para as nossas células, para o nosso organismo. Tá bom? Então, é aqui que vai acontecer a absorção da água, tá? Aí, mais aqui, olha, pro final do intestino grosso, é onde já começa a se formar, então, as fezes. Então, aqui mais na porção final, o que não foi aproveitado, o que não foi absorvido, né, daquilo que a gente já acabou do processo digestório, já acabou a digestão, porque logo aqui no início do intestino grosso já acabou a digestão, tá? Aí a gente já absorveu a água, aí aquele restinho que tem ali já começa a ficar seco, tá? Então esse bolinho que resta, que vai
saindo, que vai passando aqui pelo intestino grosso e que não foi mais absorvido, nada mais é do que as fezes, tá? Então, é isso que não é absorvido, que são as fezes, é o que a gente precisa eliminar, tá? Que vai encaminhando aqui, então, passa pelo reto e aí, finalmente, a gente elimina através do ânus, tá? Por isso que quanto mais água a gente bebe, pessoal, é importante para quê? Para que a gente consiga absorver uma grande quantidade, né, dessa água e também, né, para facilitar até mesmo depois na hora da eliminação das fezes. Porque se a gente está hidratado, né, se a gente tem uma boa absorção de água, as nossas fezes não vão ficar tão secas depois a hora que a gente for no banheiro, tá? Todo mundo sabe, né, quanto é difícil, né, ir no banheiro, fazer cocô, né, e aquelas fezes secas, né, dura, o quanto que isso é difícil. Então, quanto mais água a gente bebe, melhor é para evitar esse tipo de problema, tá bom? Então, esses são os órgãos do tubo digestório. Agora, ficou faltando os órgãos anexos, né? Quais são, então, os órgãos anexos, né, que compõem também o sistema digestório? As glândulas salivares, que estão aqui na boca, né? Olha aqui as glândulas salivares, estão representadas aqui de amarelinho. Tem vários pontos, tá? Que elas estão presentes dentro da nossa boca, as glândulas salivares. O pâncreas, que tá aqui, olha, o pâncreas está bem aqui encaixadinho entre o fígado e o estômago. E temos também o fígado, que é um órgão bem grandinho, tá? Ele é bem grande, o fígado. Tá localizado aqui mais pro lado direito, né, do nosso abdômen. A vesícula biliar, pessoal, que tá aqui também, olha, de verdinho aqui. A vesícula biliar, ela não tá como um órgão anexo, por quê? Porque a vesícula biliar, ela apenas vai armazenar o que o fígado produz, tá? Então, vamos ver qual a função desses 3 órgãos anexos. Começando, então, pelas glândulas salivares. As glândulas salivares, elas têm a função de produzir saliva, o próprio nome já diz, né? E a saliva, ela é muito importante, tá? Porque a saliva, além dela umedecer o alimento, né? Além dela molhar, né, o alimento que a gente está comendo para facilitar, né, tanto no processo de mastigação quanto depois para a gente engolir, na saliva vai estar presente já uma substância que vai iniciar a digestão dos alimentos, tá? É de um determinado tipo de alimento, que eu vou falar depois no tema 7, tá bom? Então, as glândulas salivares produzem a saliva e já na saliva já tem uma substância, uma enzima que a gente chama, né, que já vai dar início à digestão de determinados alimentos aí, tá? O pâncreas, ele tem a função, além do pâncreas ter a função endócrina, que a gente vai ver mais pra frente, tá? Que o pâncreas tem a função de produzir aí hormônios importantes, né, como por exemplo a insulina, tá? No sistema digestório, o pâncreas tem uma função muito importante também. O pâncreas, ele vai produzir uma substância chamada suco pancreático, que contém aí substâncias que atuam na digestão de determinados nutrientes, tá? E o fígado também é muito importante, tá? O fígado, ele tem várias funções. Muita gente não dá o devido valor, né, para o fígado, mas o fígado, ele tem uma função muito importante para o nosso corpo, tá? É no fígado, por exemplo, que são metabolizados, né, que são transformados compostos tóxicos, tá? Por exemplo, de medicamentos, né, ou outros tipos, né, de substâncias, né, que não são muito legais para o nosso corpo, por exemplo, o álcool, né? É no fígado que acontece a metabolização dessas substâncias, ou seja, é no fígado que vai ser transformado, né, essas substâncias em compostos mais inocentes, vamos dizer assim, para o nosso corpo, tá? Mais inofensivos para o nosso organismo.
Mas o fígado, ele tem uma função muito importante também para a nossa digestão, que é a produção de uma substância chamada bile. Então, o fígado, ele vai produzir uma substância chamada bile, e conforme o fígado vai produzindo a bile, essa bile vai sendo mandada aqui para a vesícula biliar, tá? Então, conforme o fígado vai produzindo a bile, a vesícula biliar vai recebendo essa bile para armazenar, tá? A bile, tá bom? E a bile, essa substância, ela tem uma função muito importante na digestão dos alimentos. A bile, ela vai participar da digestão de alimentos gordurosos, tá? De gorduras. Então, o fígado, ele é muito importante, né? Na digestão, né? Nas etapas da digestão dentro do nosso sistema digestório, tá bom? Então, essa é a anatomia, né? Do nosso sistema digestório. No próximo vídeo, a gente vai ver então o tema 7, onde a gente vai falar sobre as etapas da digestão, como é o processo de digestão no nosso corpo, tá bom?